when I do the Chinese film, I'll try my best not to be as American as I, have been adjusted to for the last 12 years in the States. But when I go back to the States, it seems to be the other way around. I mean, it's always that pigtail and bouncing around, chop, with the eyes slant and all that. I have already made up my mind that in the United States, I think something about the Oriental, the true Oriental should be shown. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Totti e este é o Totti Rádio. No vídeo de hoje vamos falar de história com Shang-Chi, o novo filme da Marvel. Este é mais um vídeo da série História com Entretenimento. Aqui vamos falar da história por trás da criação de Shang-Chi, a xenofobia e o preconceito contra os asiáticos, o imperialismo na Ásia e, claro, vamos falar de Bruce Lee. Então, concentre seu chi, peguem seus nunchakus e... Shang-Chi, o mestre do Kung Fu, surge originalmente em dezembro de 1973, na edição especial da Marvel, em uma época em que os quadrinhos de super-heróis não iam muito bem. Porém, o Kung Fu era uma mania. Assim, a Casa das Ideias Marvel decide criar um personagem para explorar esse consumo popular da época por artes marciais. O personagem também é inspirado diretamente em Bruce Lee. Infelizmente, o Bruce morreu alguns meses antes da publicação da revista. Porém, o sucesso de seus filmes continuavam no imaginário popular. Até hoje, na verdade, pois praticamente em todo lugar tem referência a ele. Tem referência em Dragon Ball, tem referência em Street Fighter. Ele já até deu umas porradas no Robin e no Batman. Mas enfim, falaremos mais sobre ele daqui a pouco. A Marvel, quando criou o personagem Shang-Chi, o mestre do Kung Fu, também comprou os direitos de usar vários personagens de um novelista pulp inglês chamado Sax Homer, e adquire o personagem Fu Manchu, o vilão chinês extremamente estereotipado e que já existia como personagem muito antes de a Marvel e DC surgirem. Assim, Shang-Chi é o filho de Fu Manchu, e o plano de seu pai é como de todo vilão normal, seja ele chinês ou não, quer dominar o mundo. Entretanto, a Marvel perde os direitos de usar o personagem Fu Manchu e outros que ela adquiriu de Sax Homer. Mas isso não é problema, pois Fu Manchu era um personagem extremamente racista para os asiáticos, criado em uma época onde esse povo era representado de forma tripudiada, com sua aparência associada ao racismo, e a Marvel usa isso para reformular o personagem. Mas sobre isso já já. O lançamento do trailer de Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis me fez refletir sobre o preconceito e como o mundo já mudou bastante. Entretanto, ainda insiste em manter práticas preconceituosas e racistas em alguns momentos. E também me fez lembrar da história de Bruce Lee, personagem que inspirou o nosso primeiro herói chinês da Marvel. Bruce Lee, o mais famoso astro de artes marciais, antes de virar um astro, fez sua estreia em uma série americana de televisão chamada Besouro Verde. Ele era o estereótipo do mordomo asiático bom de briga do herói branco. Porém, Bruce Lee fez tanto sucesso no personagem de Kato que em Hong Kong o nome da série nem citava o Besouro Verde, apenas o dele. O bicho lutava, mano. Outro ponto que podemos fazer comparação entre o personagem Shang-Chi e o Bruce Lee é o fato de que Bruce Lee ofereceu para uma produtora a ideia de estrelar uma série de Kung Fu no Velho Oeste. Então, em 1972, estreou nas televisões americanas Kung Fu, como Bruce Lee queria, porém com David Carradine no papel principal. A série era para ter sido estrelada por Bruce Lee. Entretanto, essa vontade lhe foi negada por causa da sua etnia, numa altura em que se considerava que os norte-americanos não queriam ver séries e filmes de televisão onde o protagonista fosse chinês.
Porém, os tempos mudam e em 2019 estreou no Cinemax a série Warriors, que é inspirada nos escritos originais de Bruce Lee e tem como protagonista um chinês. Na verdade, eu não sei se ele é chinês na vida real. A filha do Bruce Lee é uma das produtoras desse show e isso já demonstra que os tempos mudaram. Já há representatividade e diversidade. Temos um protagonista chinês em um programa de TV americano inspirado nos escritos originais de Bruce Lee. E agora nós temos um herói chinês em um filme de blockbuster americano. Um dia eu falarei mais sobre essa série aqui no canal, ela merece. A gente sabe que a América e o Ocidente olham com preconceito de forma superficial outros países. Nós do Brasil sabemos bem como é isso. Mas seu olhar para as culturas asiáticas são extremamente piores e degradantes. A própria criação do pai do Shang-Chi é racialmente caricatural e insensível. Isso tem base histórica, pois na época do imperialismo inglês, a China era chamada de o homem doente da Ásia. Só para exemplificar, olhem essa caricatura do imperialismo e a fisionomia do Fu Manchu. O imperialismo, para quem não sabe, foi um momento da história que houve a expansão comercial, científica, política e de influência territorial promovida pelos estados europeus industrializados em direção à África e à Ásia, a partir da segunda metade do século XIX. Neste momento, a Europa passava pela segunda revolução industrial, e as teorias do darwinismo social, da eugenia e do racismo científico e os avanços tecnológicos forneciam justificativas suficientes a essa expansão imperialista. As consequências que nos importam foi que o Império Britânico entrou em choque com a China. O Império Britânico tinha uma estratégia imperialista onde a Índia era o cerne, e a abertura de portos no mercado chinês eram fundamentais, tanto para a indústria inglesa quanto para seus aliados. Eles queriam vender seus produtos na China, principalmente o ópio, uma droga amplamente cultivada na Índia. Porém, a China encontrava-se sob o comando da dinastia Manchu do Qing, e eles possuíam uma política externa que não queriam saber de estrangeiros em seu mercado consumidor. O Império Britânico queria vender o ópio no mercado consumidor chinês. Assim, as ações militares britânicas no Império Chinês, sobre o pretexto da liberdade de comércio, desencadeou as guerras do ópio, derrotando os chineses e impondo sob as miras das armas tratados comerciais extremamente prejudiciais aos orientais. A derrota para a Inglaterra forçou a assinatura do Tratado de Nanquim de 1842, pelo qual a China cedia permanentemente Hong Kong e aceitava o livre comércio em 5 de seus principais portos. Se você não entendeu, a Inglaterra fez uma guerra para basicamente traficar drogas para a China. Tudo isso também difundido a partir de uma política eugenista e racista que via africanos e asiáticos como raças inferiores. Desde esses tempos do século XIX, os orientais, principalmente os chineses, eram representados de forma caricaturada e tripudiada, com sua aparência associada ao racismo. Assim nasce o personagem Fu Manchu, criado em 1912, que é adaptado em 1973 como o pai de Shang-Chi. Ele é o arquétipo do gênio do crime da ficção. Embora em sua composição haja vários estereótipos ocidentais sobre os chineses, como misterioso, traiçoeiro, ardiloso, com um gosto particular por ciências obscuras, torturas e veneno. Tudo isso consequência da retórica política imperialista da época. Um outro exemplo de preconceito que os chineses sofriam é quando Afonso Pena, nosso 6º presidente da República, chegou a recusar imigrantes chineses quando era governador de Minas Gerais por considerar que eles não eram qualificados. Isto nos leva, por fim, ao coronavírus. Por ele ter tido os primeiros casos notificados na China, a doença ficou estigmatizada em setores políticos populistas como o vírus chinês. Não apenas por causa de sua procedência, mas por motivos econômicos e retóricos. Diversos políticos ao redor do mundo
não perderam a oportunidade de criticar a China a ponto de chineses sofrerem agressões e xenofobismo. Políticos brasileiros também não dosaram as palavras contra os chineses a ponto de atrapalhar nosso processo de aquisição e compra de insumos e vacinas que nos deixa na situação que nos encontramos. Acho uma aposta bem oportuna e arriscada em certos aspectos da Marvel em trazer um herói chinês nos tempos atuais, se bem que a produção do filme começou bem antes do coronavírus. Com tanta xenofobia e racismo contra esse povo asiático, não sei onde isso vai dar. Só sei que evoluímos o bastante como sociedade ao ponto de termos um protagonista chinês em um blockbuster da maior empresa de filmes de super-herói da atualidade. Não podemos regredir no tempo e apoiar políticos que procuram nos levar para tempos que impedem a diversidade e a representatividade. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e valeu!